Para quem não me conhece, meu nome é Bernardo, sou um discípulo de Jesus, caminho com Ele há alguns anos, provavelmente a melhor decisão que eu fiz na minha vida, caminhar com o Senhor Jesus, em processo contínuo de restauração. Como nós falámos a semana passada, acerca da conversão de Saulo. Quem esteve aqui a semana passada? Muita gente, mas também alguns já voltaram de férias. Bem-vindos. Bem-vindos de volta. Amanhã há trabalho. Amanhã já algumas creches voltam. Uhul. Mas a semana passada nós falámos acerca da conversão de Paulo e de como é necessário nós fazermos às vezes uma conversão, uma inversão de sentido na nossa vida. Como é importante às vezes nós estamos em direção de alguma coisa e Deus não, é por aqui, volta. E nós falámos também muito sobre uma palavra, restauração. E esta palavra nós vamos dar continuidade hoje. Mas antes de eu entrar ao texto específico de hoje, eu queria fazer uma dinâmica muito rápida convosco. E eu vou pedir a ajuda da minha amiga, Nicole. Nós hoje vamos falar sobre Bíblia, sobre a palavra do Senhor. E Salmos 119, 105, um texto muito conhecido por vós, diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Com esta luz desligada, eu posso correr risco de cair deste palco para baixo. Eu posso tropeçar nesta mesa. Eu posso bater na decoração que aqui está. Mas se a Nicole ligar as luzes, e a Nicole vai ligar, obrigado, eu consigo caminhar em segurança. Eu consigo saber para onde tenho que ir. Com luz que clareia, eu consigo saber a direção que eu tenho que ir. E isto é o que a própria palavra diz a respeito da palavra do Senhor. Então eu quero vos deixar, antes mesmo de nós abrirmos esta palavra, esta Bíblia Sagrada, de demonstrar a importância que ela tem através deste versículo. O que nós vimos aqui fazer todos os domingos é incentivar-vos e incentivar-nos a continuar na busca incansável pela palavra do Senhor, pela presença dEle, do conhecimento, de nós cantarmos: sabemos quem és. Como eu vou saber quem Ele é se eu não abrir a sua palavra e ler a respeito do que Ele fez, do que Ele continua a fazer? Então, se não conheces este versículo, ou se já tinhas te esquecido, Salmo 119, verso 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Sem a palavra do Senhor a iluminar os meus passos, eu vou tropeçar e cair e bater com a cabeça nas paredes. Amém? Mas o tema central de hoje é sobre coisas que parecem que não estão ao nosso alcance, mas na verdade estão. O texto de hoje vai nos levar a perceber que há coisas que achamos que são difíceis de fazer, mas na verdade não são tão difíceis assim. Há assuntos que para nós são inatingíveis. Eu não consigo isto. Eu não consigo fazer determinada coisa. Eu não consigo chegar aqui. Eu não consigo mudar isto em mim. E a minha primeira pergunta para ti hoje é: que coisas na tua vida não tens conseguido alcançar? Eu vou começar com esta pergunta e provavelmente vou encerrar também com esta mesma pergunta. Que coisas na tua vida hoje tens tido dificuldade em alcançar? Podem ser bens materiais, pode ser o emprego que tu querias e não tens conseguido. Tens ido a entrevistas e parece que não chega, não és aprovado, não és selecionado. Eu conheço um irmão nosso, e ele esteve lá em casa e ele disse algo do tipo: olha, eu nunca fui tão humilhado numa entrevista de emprego. Eu mandei o currículo e eles disseram: vamos analisar e vais participar de uma seleção de 10 ou 20 ou 30 pessoas. Depois ele recebe um outro e-mail: olha, não venhas, nem sequer foste selecionado para a primeira seleção.
E ele diz assim: epá, o meu currículo nem serve nem para ir à seleção para saberem se eu, nem querem falar comigo. Se calhar é o teu caso. Se calhar é uma viagem de sonho. O teu sonho é conhecer a Grécia, a Indonésia, a Tailândia, os Estados Unidos. E isso parece uma coisa muito longe. Se calhar queres um casamento saudável. Não estás a encontrar o equilíbrio no teu casamento. Isso é algo que está para ti. Olha, hoje, como está hoje, isto é inalcançável. Eu não consigo ter um bom casamento. Eu não consigo ter um bom relacionamento com a minha mulher, com o meu marido. Eu não consigo um bom relacionamento com os meus filhos. É impossível, perdi o pulso. Chateei-me com todos, não falo mais com ninguém. Isto é inatingível, isto eu não quero mais, não consigo. Se calhar uma rotina de exercício físico, uma boa gestão do teu tempo, uma constância na leitura, no devocional da palavra. Se calhar uma cura física, que tu dizes: olha, isto é impossível. Eu tenho este problema, eu luto com isto, e isto é impossível, isto é inalcançável. Eu não vou conseguir curar-me disto. Se calhar é uma cura emocional. Tu lutas com uma depressão há muitos anos, e eu sei de alguns casos bem complexos nesse sentido, onde a pessoa está no fundo do poço, preso a uma cama, e diz: eu não vou sair mais desta cama. Eu tenho medo de passar daquela porta do meu quarto. Eu não tenho nem coragem. Isto é inatingível, isto é inalcançável, o passar da minha porta. Estou preso, estou amarrado aqui. Se calhar tens mágoas, coisas mal resolvidas, um sentimento de vingança, e dizes: com esta pessoa, isto não há assunto. Eu não vou resolver nada com esta pessoa. Então, que metas, que alvos tu não consegues atingir hoje? E nós vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos abrir a luz, a lâmpada, em Deuteronômio 30. Deuteronômio capítulo 30. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6 e depois vamos pular do 11 ao 16. Eu queria convidar a igreja, os irmãos, a ficarmos de pé para a leitura bíblica, se puderem, sem constrangimentos. Vamos ler juntos. Isto é Moisés a falar ao povo. Deuteronômio 30, versículo 1 diz: quando todas estas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo o que lhes ordeno, versículo 3, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração. Terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado, mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu. De lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Versículo 5, Ele os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. E pulamos agora para o versículo 11. O que lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Versículo 12, não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Versículo 13, nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecê-la. 15, vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para tomar posse. Vamos orar.
Querido Deus e Pai, nós já louvamos, já agradecemos, já dissemos que Tu és grande. E nós cantamos que nós sabemos quem Tu és, mas nós queremos saber mais hoje de quem Tu és. Este é o nosso desejo, de que o Senhor possa se revelar a nós, através da Tua palavra e através do Teu servo, que está aqui para ser usado por Ti. Então usa-me, Senhor, que o Teu Espírito me guie, o Teu Espírito possa guiar os corações, para que os corações de quem está aqui sentado, quem nos ouve na internet, possa se voltar para Ti, possa entender, Senhor, e possa entender que Tu estás ao alcance, que a Tua palavra está, na verdade, muito próxima a nós. E nós queremos aprender isso de Ti e contigo. Então fala conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Este texto é um texto onde Moisés estava a falar ao povo de Israel. Um povo desobediente. Portanto, este é o contexto. É um povo que estava constantemente a cair na desobediência. Estava constantemente a se desviar do caminho, a ir para longe do Senhor e dos seus mandamentos. Frequentemente, vira e mexe, rendiam-se a outros deuses. Por isso é que ele no versículo 2 diz: quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e obedecerem todo o coração e alma, então o Senhor Deus trará restauração. Onde quer que eu tenha ido, não importa a distância que eu me afastei, não importa o mal que eu pratiquei, a dureza do meu coração, mas se eu decidir voltar, o texto está-nos a garantir que o Senhor trará restauração. A minha primeira frase-chave para hoje é que o início da restauração está no arrependimento. O início da restauração está no arrependimento. Se eu estou com um relacionamento partido com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu pai, com a minha mãe, com quem quer que seja, como é que eu posso restaurar este relacionamento? É reconhecer: olha, eu errei. Geralmente de ambas as partes, provavelmente. Mas tem que haver um início, dizer assim: não, eu reconheço, eu arrependo-me e eu quero começar de novo contigo. Quando nós temos uma discussão com o nosso cônjuge, em algum momento alguém tem que dizer: tens razão. Geralmente é o homem. Amém. Alguém tem que dizer: tens razão, eu estou errado neste ponto, mas se calhar tu também estás errado neste ponto. E os dois se arrependem e começa o início de uma restauração. Se o meu relacionamento com o Senhor está frio, está distante, está partido, já não existe um relacionamento com Deus. Há muito tempo que eu não me relaciono, eu nem sei mais quem é Deus, nem sei mais onde é que está a minha Bíblia. Eu afastei-me, eu estou envolto no pecado. Tem que haver um primeiro passo, que é o passo do reconhecer e de arrepender. É reconhecer que eu sou falho, eu não consigo sozinho, eu preciso do Senhor para sair de onde eu estou. No versículo 5 diz que Ele, o Senhor, os trará para a terra dos antepassados. Trazer de volta para a terra dos antepassados é trazer de volta aqueles que se perderam para o lugar certo. O que o texto está a dizer assim é: se tu te arrependeres, se tu te voltares para o Senhor, se tu te inclinares o teu coração novamente ao Senhor, o Senhor vai te trazer de volta para o lugar certo, para o lugar seguro, para o lugar onde tu nunca deverias ter saído. O texto está-nos a garantir que o Senhor mesmo vai agarrar-nos e vai colocar-nos de volta no lugar onde Ele quer que nós estejamos. Um lugar provavelmente de paz. Muitas vezes nós andamos longe do Senhor e um dos sentimentos mais comuns é a ausência de paz. É muito comum nós falarmos com pessoas que se distanciaram do Senhor, tomaram as decisões próprias e disseram: não, eu não quero mais ir para a igreja, eu acho que isto não é para mim. E a dada altura da vida a pessoa pensa assim: olha, eu conquistei até muitas coisas. Eu tenho dinheiro, eu tenho posses, eu tenho um bom emprego, a minha família até está bem de saúde, mas alguma coisa não está bem aqui dentro. Falta-me paz, eu não tenho paz. O
O texto continua e o versículo 6 nós lemos, diz: o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma. Este versículo, versículo 6, está a dizer assim: se nós nos arrependermos e voltarmos para o Senhor, Ele mesmo vai nos dar um coração fiel para que o amemos mais ainda. Então vejam bem, quanto mais eu decido estar com o Senhor, quanto mais eu me arrependo e digo, eu quero andar contigo, mais Ele coloca um coração fiel e convicto nele. É uma conta que não faz sentido, é uma matemática que não é muito comum, mas é Ele que nos dá um coração para se inclinar cada vez mais a Ele. Não é algo, nós tomamos uma decisão, eu quero caminhar, eu quero arrepender-me, eu quero voltar para casa, e basta eu ter esta decisão, é o Senhor que trabalha no meu coração. Se nós damos um passo na direção do Senhor, parece que Ele nos empurra e dá 2 de propósito. Eu não sei se aqui em Portugal há uma expressão, mas no Brasil nós usamos, que é: eu dou a mão e a pessoa quer o braço todo. Existe esta expressão? Ou algo parecido? Sim, ok. E geralmente esta expressão é usada numa conotação até um bocado mais, não sei o que eu diria, mas parece que a pessoa está-se a aproveitar, não é? A pessoa está a ser simpática. Imaginem, aconteceu uma vez isto com um amigo meu. Ele perguntou: olha, queres boleia até casa? Eu juro que isto aconteceu com este meu amigo, está bem? O irmão da igreja, estavam depois de um culto de oração, e eu vi que o irmão estava pronto, ia de autocarro, e ele estava de carro. Eu disse: olha, irmão, tu queres boleia para casa? Eu disse: pá, quero. E o meu amigo disse assim: olha, eu estou a ir, vamos supor, estamos aqui em Sintra, olha, eu estou a ir até ao Colombo, ali ao centro comercial Colombo. E ele disse: está bem. Eu moro em Vila Franca, tu levas-me a casa, é mesmo ali ao lado. Tipo, espera aí, não é? Espera aí, eu vou-te deixar no Colombo, é o máximo que eu vou. E eles que levou o irmão. E no meio do caminho o irmão, foram de vidros abertos, e o irmão de repente: oh fulano, liga lá o ar-condicionado, pá. Isto é, a pessoa está a dar a mão e a pessoa quer o braço todo. Tu estás a ser simpático, queres ajudar um bocadinho, a pessoa está a aproveitar de ti. Neste caso, é parecido. Eu estou a dar um bocadinho ao Senhor, Ele está-me a puxar todo. Eu estou a dar um bocadinho do meu coração, e basta este bocadinho para o Senhor dizer: vem, eu estou-te a puxar. Vem. Faz sentido? Vocês estão a perceber o que eu quero dizer? Depois no versículo 11, nós pulamos diretamente para o 11, que diz: hoje eu estou ordenando. O que eu estou ordenando não é difícil de fazer. Não é difícil de fazer. Aquele povo tinha uma lista de mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu nome em vão, honrar pai e mãe, não matar, não furtar. E Moisés está a dizer assim: pessoal, isto não é assim tão difícil de cumprir. Vocês estão sempre a errar, sempre a vacilar, sempre a sair dos planos, sempre a não cumprir os mandamentos. Falar, isto não é assim tão difícil. Seguir a Deus, fazer a vontade do Senhor, não é assim tão difícil, e não é, e escutem o que eu vou dizer, eu vou caminhar neste sentido agora com vocês. Não é só para alguns, não é só para alguns especiais. Andar com o Senhor, cumprir os mandamentos do Senhor, não é para meia dúzia de sacerdotes especiais que se separam, que fizeram algum ritual muito fantástico e agora são pessoas fora. São pessoas que estão ali em cima, num pedestal, num altar, e é só para estas pessoas é que serve o cumprir os mandamentos, o andar com o Senhor. Andar com o Senhor, guardar os seus mandamentos também não é chato. Ou pelo menos não deveria ser. Caminhar com o Senhor, seguir os seus mandamentos, seguir a sua palavra, ler a sua palavra, ter uma vida de devocional, de buscar, de entender o Senhor, não é algo ultrapassado. Não é algo que, isto é histórias de lá atrás, isto era para o povo, isto não é para a minha vida, isto hoje estamos no século XXI, isto hoje é inteligência artificial para tudo, e eu já sei tudo, e a tecnologia explica-me tudo, e eu estou conectado com todos e está tudo bem. A Bíblia é muito mais do que isso. A palavra do Senhor continua a ser a palavra do Senhor, a nossa luz.
Outra coisa que a Bíblia também não é um livro de regras. Porque se fosse um livro de regras, se calhar seria bem difícil de fazer, se calhar. Que é tipo, isto não podes, isto pode, isto não podes, assim não pode, assim não dá. Não é um livro onde eu posso ir buscar, olha, eu quero cortar o cabelo assim, posso ou não posso? Ui, mas aquele texto diz assim, aquele texto diz assado, e será que tatuagens, posso, não posso, é pecado, não é pecado? E muitas vezes nós há muitos crentes que andam nesta religiosidade de usar a palavra de Deus apenas como um livro de regras, que é, se eu quero fazer uma coisa, eu vou consultar, posso? Está na lista? Tá, então vou. Ir ao cinema, posso? Posso. Ouvir músicas da igreja, posso, mas ouvir músicas que não são da igreja, não posso, não vou. E nós usamos muitas vezes a Bíblia como um artefato, como um livro de regras, onde eu vou apenas consultar, ou vou consultar o pastor, eu posso fazer determinada coisa? Ou será que o que eu fiz é errado? Será que é certo? A Bíblia é muito mais do que um livro de regras. Ela é mais para um manual de vida. Deus não nos deu a Bíblia como uma lista do que podemos ou não podemos fazer, mas como um manual onde vai nos ensinar a viver da melhor maneira. Amém? Para ser cristão, eu não preciso vestir-me de determinada maneira. Eu não preciso cortar o cabelo de determinada maneira. Eu não preciso falar como tu falas. Eu não preciso fazer os desportos que tu fazes. Eu não preciso andar com a Bíblia debaixo do braço como se calhar tu fazes. Eu não preciso vestir fato e gravata para mostrar que eu sou mais santo ou menos santo ou qualquer coisa do tipo. Deus Ele não te quer privar de tantas coisas assim. Mas a verdade é que quanto mais tu caminhas com o Senhor, quanto mais nós temos contato com a santidade de Deus, mais nós sentimos vontades de abdicar de certas práticas. E isso é diferente de um livro de regras. O que eu estou a dizer é o seguinte: quanto mais eu conheço o Senhor, quanto mais eu leio e eu caminho com o Senhor e com a igreja do Senhor, eu começo a perceber que certos hábitos eu devo deixar. Certas práticas eu devo deixar, porque não condiz com o que o Senhor quer para a minha vida. Isto é maturidade espiritual, isto é uma caminhada com o Senhor. Não é eu chegar agora a ti, que chegaste aqui à igreja agora, não sabes nada de Deus, assim, olha, a partir da manhã não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, tens que largar isto. É uma caminhada com o Senhor. E muitos pastores e líderes cristãos têm a mania de aprisionar os membros das suas igrejas com este tipo de regras e rituais, onde os irmãos têm que ir buscar as respostas aos líderes, onde os irmãos da igreja, a igreja como um todo, não pode fazer nada sem consultar alguma coisa ou sem fazer determinados ritos. Temos que fazer um jejum de 40 dias e 40 noites para saber se o irmão pode, não sei. Eu não estou a dizer que seja errado fazer o jejum, mas quando nós ficamos aprisionados se o pastor não fizer um jejum e não vier do altar, se não partir do púlpito a ordem, eu não faço. Eu fico amedrontado, eu fico aprisionado ao que o pastor vai dizer, ao que o líder está a dizer, ao que a igreja está a dizer. A Bíblia não é assim tão complicada. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram e estão longe, foram postos longe da glória de Deus. Diz também a Bíblia que não há um justo sequer. Então Deus, Ele não está à espera que tu vás ser perfeito, mas Ele gostaria muito que tu caminhasses no sentido, na direção da perfeição. Ele sabe que tu vais cair, Ele sabe que eu vou cair, que nós vamos ter dificuldades na caminhada, mas se eu cair, se tu caíres, alguém vai te ajudar a levantar. O Senhor quer é que nós busquemos a santidade, busquemos, nos dediquemos, nos colocamos à disposição de, mas Ele sabe que nós vamos
cair. Por isso é que eu digo e continuo a dizer, é um processo contínuo de restauração. Nós nunca vamos estar perfeitos. É um processo onde o meu caráter e o teu caráter vão ser moldados por Cristo. E à medida que avançamos, a caminhada vai se tornando mais leve. À medida que avançamos, vamos entendendo melhor o que o Senhor espera e o que o Senhor quer de nós. Então, perdoar pode ser difícil. Amar pode ser difícil. Ter misericórdia com o próximo pode ser difícil. Mas se nós caminharmos em verdade, se nós caminharmos na intimidade, na proximidade com o Senhor, essas coisas que achávamos que eram difíceis, passam a ser não tão difíceis de fazer. O eu dar a mão ao próximo, o eu perdoar quem me ofendeu, o eu amar quem eu acho que não merece o amor e o perdão, podem se tornar coisas mais fáceis e mais leves. Aquelas coisas que achávamos que não têm sentido nenhum fazer, não tem sentido nenhum eu ser assim. De repente, com a caminhada, eu começo a entender, se calhar tem sentido, sim, eu ser assim, eu ter esta atitude, eu fazer determinada coisa, eu ir até aquela pessoa e eu pedir perdão, que eu achava que eu não devia nada a ninguém. O texto diz, neste versículo 11, ainda diz, também não está ao alcance, não está além do alcance. A palavra de Deus, ela não está fora do nosso alcance. Não está assim tão longe. Ao contrário do que muitos de nós pensamos e imaginamos, que é o entendimento da palavra de Deus é algo para os teólogos. É algo para alguém que fez um curso, que separou a sua vida para ser pastor, para ser missionário, para ser professor de teologia, como nós temos o nosso professor e pastor Orlando, que está ali atrás, que muito nos abençoa com a escola bíblica. Bom, o entendimento é para quem vai para a aula do pastor Orlando. O pastor Orlando é ele que nos vai ter que explicar tudo isto. Isto é muito difícil para eu compreender, é muito difícil eu colocar em prática tudo isto. Deixa para o sacerdote, para o bispo, para o reverendo, eles é que sabem. Deixa-me desconstruir isso. Eu não preciso tirar um curso de teologia para ler um versículo ou ler um texto e entender e ter a capacidade de colocar em prática aquilo que Deus quer que eu coloque em prática. E isto não quer dizer que não é importante nós tirarmos um curso de teologia, por exemplo. Se tens isso no teu desejo, no teu coração, procura o pastor Orlando também. Se queres saber mais, fantástico. Se tens tempo para aprender, dedicar-te, vem à escola bíblica às terças-feiras à noite. Claro! E claro que Deus separa pessoas para esta missão. Nós não temos que ser todos professores Orlandos. Claro que não. É um dom que o homem tem. Se tu estás aqui entre nós e também tens esse dom de ensino, de seres um bom mestre, amém, fantástico. Mas nem todos temos este dom. Mas todos podemos buscar mais aprendizagem. Mas voltando, eu não preciso ter a melhor técnica de interpretação de texto, eu não preciso saber as técnicas todas da hermenêutica para eu ler um texto e o Espírito Santo dizer-me assim: é isto que precisas fazer, é isto que Deus quer, é isto que Deus está-te a dizer. Nós podemos até ser fluentes em hebraico e nos interpretar o texto original. Podemos tirar horas e horas a estudar e a estudar e a estudar. Mas deixa-me dizer-te, eu podia ter passado horas a ler Deuteronômio 30, ler trás para frente, frente para trás, em inglês, em hebraico, em o que eu quisesse. Mas não vai substituir aquilo que o Espírito Santo poderá ter falado ao meu coração. Entendam a diferença. Eu posso interpretar, posso usar ferramentas, vai ser fantástico. Vou ter ferramentas para entender mais de Deus, para saber mais quem Ele é. Mas não substitui aquilo que tu podes fazer, que é ler e pedir ajuda e orientação do Espírito Santo de Deus. Amém? Foi muito fraco. Eu acho que eu estou a ser maçante hoje. Mas eu acho que vocês estão comigo. Amém? Nós crescemos numa cultura, tanto aqui portuguesa quanto brasileira, que eu morei lá muitos anos também. Nós temos muitos irmãos que nos ouvem e são membros desta igreja, que são brasileiros, onde a ideia que dava da cultura cristã, católica romana,
evangélica era de que o poder estava no sacerdote. O poder estava no missionário que veio da Europa até ao Brasil para pregar. Então é aquele homem que foi, é aquele padre que está lá, ele é que sabe, ele é que tem tudo, ele é que tem o entendimento especial e espiritual da palavra. Então temos que buscar o padre ou o pastor. Vocês sabiam que até 1965, portanto, é um dia destes, muitas missas ainda eram pregadas, faladas em latim? Até 1965. Ou seja, há pessoas aqui que se calhar são desse tempo. Agora uma pergunta. E isto não é querer denegrir e falar mal da Igreja Católica Romana, porque nós também cometemos muitas vezes o mesmo erro, mas o que é que o povo interpretava? O que é que o povo que ia às missas entendia? Se 90 e tantos % do povo não falava latim. Eu ia a uma missa e qual era o entendimento que eu ia ter? Será que o povo participava apenas por ritual? Eu acho que sim. Muitos de nós, católicos, evangélicos ou de outras religiões, nós vamos a algum sítio porque nos faz bem. Vamos a um determinado lugar ao domingo de manhã porque é o rito, é a tradição, é o hábito familiar. Os meus pais sempre foram, eu sempre vou e é isso. Mas e a Bíblia? E entender Deus? O padre fala algumas coisas, o pastor fala ali umas coisas, eu acho bonito, sinto-me bem, saio daqui cheio. Eu já contei esta história para vocês, mas tenho um amigo meu que fez um post, eu vou repetir esta frase que eu acho que faz sentido hoje. Tenho um grande amigo meu que postou no Instagram há pouco tempo, algo assim que era uma semana sem ir à missa ou sem ir à igreja é uma semana sem Deus. E muitos de nós, é isto que fazemos. Nós tomamos o vir à igreja como um momento de encontrar Deus. Então se eu não encontro Deus ao domingo porque o pastor pregou alguma coisa, porque alguém entoou uns louvores bonitos, a minha semana é vazia do Senhor. Minha semana é longe do Senhor. Que tristeza, irmãos. Que tristeza, CCLX, não é? Porque nós podemos estar a cair neste mesmo erro. Não vamos criticar os irmãos católicos. Vamos olhar para o nosso próprio umbigo. Quantas vezes nós não vimos aqui ao culto só porque é tradição, eu tenho que vir, senão os irmãos vão achar o quê de mim? Mas a semana toda longe de Deus, não abri a Bíblia uma única vez, não fiz uma única oração e chego aqui, vou respirar o Espírito Santo, encher os pulmões do Espírito Santo, chego lá fora, expiro, cuspo o Espírito Santo e volto à minha vida normal. Que tristeza, que tristeza. Alguns rituais da igreja evangélica também fizeram com que os crentes, os irmãos evangélicos, fizessem um endeusamento aos próprios líderes. Há muitas igrejas por aí onde o pastor, o líder, é o Deus. É Deus na terra. É Ele que manda. Se Ele cai, eu caio também. Se Ele diz um disparate antibíblico, eu vou atrás do disparate. Se Ele está-me a guiar por um caminho que não é o que o Senhor quer, eu não tenho a sensibilidade de perceber que eu estou a andar no caminho errado, porque eu estou cego, porque eu estou atrás de homens, porque eu estou atrás de rituais, de sentimentos, de sensações. Muitos irmãos, muitos evangélicos, acreditem, continuam analfabetos biblicamente. São analfabetos, não sabem o que as Escrituras dizem, porque esperam que sempre parta do púlpito para baixo. Eu escrevi, e eu acho que vai passar esta frase: o poder não está no púlpito, o poder está no Espírito Santo que habita em ti. Quem é que entendeu isto? O poder não está aqui, este lugar não é santo. Este lugar é umas madeiras, um tapete bonito, uma mesa, um iPad, isto não tem nada de santo. O poder não está aqui.
O poder não está no meu iPad, na minha Bíblia, na minha água e eu vou cuspir o poder está no Espírito Santo que habita em ti e que habita em mim também. Por isso é importante que eu e tu saiamos deste lugar e chegamos à nossa casa, no nosso íntimo, e nós vamos abrir este livro. Nós vamos buscar o Senhor. Não depender de púlpito. Irmãos, CCLX, não vamos depender de púlpito, não vamos depender de pastores. Amém? Há um padre português que foi dar uma entrevista depois que o Papa Francisco, creio eu, proibiu recentemente missas em latim. Isto foi algo bem recente. Proibiu missas em latim. E um padre português foi uma entrevista e disse assim: olha, às vezes há uma absolutização do tipo, o latim é a origem. Não, o latim não é a origem, é uma riqueza muito grande que permitiu uma comunicação culta dentro da igreja, mas deixava o povo fora. Só para embasar mais isto que eu estava a dizer, isto é um próprio padre católico a perceber de que o fato de estarem a falar a missa toda em latim deixava o povo fora. Graças a Deus que eles deixaram cair esta tradição. E nós, quais são as tradições que precisamos deixar cair? O que é que nós temos feito que deixa o povo fora? O que é que eu e tu temos feito que deixamos o povo fora? Talvez falar de uma forma muito eloquente, com palavras muito caras, falar um evangeliquez que só quem é evangélico entende. Para quê? Para parecer mais bonito? Para parecer que eu sou mais santo? Não é só o latim da Igreja Católica. Muitas vezes os nossos discursos de púlpito e fora de púlpito têm deixado pessoas de fora. As pessoas não se sentem participantes. Acham que é tudo muito difícil, inalcançável, inatingível. Nós precisamos fazer entender que é atingível, que é alcançável, que está à nossa frente, que é possível sim caminhar em santidade com o Senhor, que é sim possível cumprir os seus mandamentos. Quantas pessoas já não se sentiram rejeitadas na igreja, quando eu digo igreja CCLX ou outras igrejas evangélicas, por não se sentirem que estão no perfil de crente? Porque muitas vezes nós dizemos não, que crente é aquele que está de fato e gravata, com a Bíblia debaixo do braço, a cheirar a sovaco. Quantos anos nós não caminhamos na nossa igreja evangélica a formatar, nós temos que ser assim, tu não podes deixar o teu cabelo assado, tu não podes ter tatuagens, tu não podes isto, para entrar aqui tem que ser assim, e o louvor tem que ser só o piano, só o órgão, porque é pecado, um violão e uma bateria é pecado. E quantas vezes deixamos o povo de fora, povo sedento, faminto, a precisar de perdão, a precisar de um abraço? Ou quantas vezes nós nos fechamos em nós mesmos, no lugar santo e sagrado que é o púlpito, e não fomos abraçar quem está mal cheiroso lá fora? Os mendigos que estão lá a morrer à fome, as pessoas estão-se a perder, a querer se suicidar, que estão lá fora, não encontram um sentido de vida, e nós temos a vida em nós, e não somos capazes de estender a mão e dizer: olha, deixa-me apresentar-te o Deus que mudou a minha história, Ele é capaz de mudar a tua história. Porque nós fechamos-nos. Nós criamos a nossa bolha evangélica e não deixamos ninguém entrar. Nós estereotipamos como é que o crente tem que ser e tem que se comportar e tem que se vestir. A igreja é de todos. A CCLX sou eu, és tu e é qualquer um que passe naquela porta. Com cabelo grande, baixo, branco, escuro, amarelo, a cheirar bem, a cheirar mal, com pecados, sem pecados, com família, sem família, com emprego, sem emprego, com dinheiro, sem dinheiro. Não importa quem passa por aquela porta. Se a pessoa entrar, a pessoa é bem-vinda. Este lugar é dela também. Amém. Eu escrevi que viver, na verdade eu vou voltar. Somos todos diferentes, foi isto que eu escrevi. Somos todos diferentes, eu e tu, e quem entra por aquela porta. Portanto, por sermos diferentes, temos que estar sensíveis para que viver plenitude em Cristo se torne alcançável para todos. Pelo fato de que eu tenho as minhas manias, os meus preconceitos,
os meus estereótipos, a minha forma de viver, a minha forma de relacionar com os outros e com o Senhor. Eu tenho que estar sensível para fazer deste lugar um lugar onde viver a plenitude em Cristo se torna alcançável para ti, que não és igual a mim. Amém? Isso literalmente eu falei em analfabetos. Há pessoas que são analfabetas biblicamente. Mas se estás aqui e és analfabeto, literalmente, és bem-vindo aqui também. Nós vamos ajudar-te, nós vamos arranjar-te uma app para tu ouvires a Bíblia, porque já que não consegues ler. Mas se queres aprender a ler, nós vamos arranjar professores. Se tu estás aqui, estás com dificuldade de vir aos cultos, és irmão, queres muito estar na CCLX, mas estás sem dinheiro para apanhar o autocarro, eu garanto que eu arranjo alguém para ir buscar a casa. Não vai ter problemas. Nós queremos ser uma igreja inclusiva. Nós queremos que seja tudo alcançável para ti. Se estás a lutar contra muitos pecados e dizes, Bernardo, tu nem sabes o que eu estou a viver. Está bem, eu não sei, o Senhor sabe. Este lugar é teu também. Este lugar é para ti também. Não há muito tempo eu conversei com o meu tempo está quase a ir, mas eu vou caminhar para o fim agora. Deixa-me só contar este testemunho. Não há muito tempo eu conversei com um grande amigo e irmão da igreja que está aqui hoje. Ele vai saber quem é, eu não vou citar o nome. E eu sentei com ele ali dentro daquela sala. E nós estamos a conversar sobre várias coisas e eu partilhei algumas dificuldades da minha vida pessoal. Coisas que para mim estavam difíceis. E quando acabou a conversa... Quando acabou a conversa, ele disse algo do tipo assim: olha, eu achava que era só eu que tinha problemas. Eu nunca pensei que tu, Bernardo, líder do grupo de crescimento e tal, também passasses por problemas parecidos com o que eu estou a passar. O que eu quero dizer com isto? Voltando para o assunto onde não vamos endeusar o púlpito, não vamos endeusar o pastor, o título não garante nada. O posto de alguma coisa não garante nada. A visibilidade que eu possa ter ou que outros possam ter aqui na nossa bolha não garante nada. Eu estou em processo de restauração como tu também estás. Eu vou cair como tu também vais cair. Temos que nos ajudar uns aos outros. Então quando eu expus a minha fraqueza para o irmão, ele disse assim: uau, ufa, que alívio, achei que era só eu que estava a passar por isso. Vamos juntos. Vou orar por ti, tu vais orar por mim. Isto é o bonito e o belo de caminhar em família, de caminhar em irmandade. É eu poder ter vulnerabilidade de dizer assim: opa, olha, eu estou aqui a pregar, que é uma bênção, é algo que Deus me permitiu, e eu não dou como garantido, e eu não acho que porque estou aqui agora eu sou é o Bernardo. É quase o pastor Joel daqui a bocado. Não. O respeito, o respaldo que eu possa conquistar enquanto líder, enquanto pastor, enquanto alguém com alguma visibilidade, esse respeito, esse nome, não me traz intimidade com o Senhor. O título de líder, o título de pastor, o título de sacerdote, o título de professor de teologia, o título não te traz intimidade com o Senhor. O que traz intimidade é joelho no chão. O que traz intimidade é eu abrir o meu coração ao Senhor, eu abrir a palavra do Senhor, dizer: Senhor, este sou eu preciso disto, eu quero mais de Ti. E isso sim, vulnerabilidade, humildade, busca pelo Senhor. Isso vale para quem está aqui em cima, para quem está em baixo. Título não vale nada. Nós não queremos que seja qual for o motivo que te leva a crer que andar nos caminhos do Senhor, ou viver a igreja, viver estes moldes de igreja, esteja além do teu alcance. Nós queremos ser, e como vimos a dar este mote desde o ano passado, nós queremos ser uma igreja, quem se lembra? Plena, ligada e real. Nós queremos ser uma igreja plena, que haja plenitude, que todos possam viver o todo de Deus para a tua vida e para a minha vida, para a vida da igreja. Nós temos que ser uma igreja ligada, estamos todos ligados uns com os outros. Significa que estamos no nosso melhor? Não, nós temos que ser melhores. CCLX pode ser melhor, mas nós estamos neste propósito. Nós queremos ser uma igreja real,
verdadeira, honesta e transparente. Onde abre as falhas, onde é humilde, onde vai ao hospital visitar, onde vai ao enterro chorar com os que choram, onde vai aos aconselhamentos onde famílias estão a ser desmembradas, destruídas, e está lá a orar, a cuidar. É isso que nós queremos ser, uma igreja, uma família onde é possível alcançar, onde não é assim tão difícil ser e viver, e plenos, ligados e reais. Eu ainda queria dizer-vos, precisava de mais uns 5 minutos convosco, por favor. Queria dizer-vos que a Bíblia também não é um amuleto. Eu citei isto antes, mas eu queria reforçar esta questão. Um dia eu fui à casa de um grande amigo meu, que caminhávamos juntos na igreja, e eu percebi que ele estava um bocadinho frio na fé. Eu fui lá, bora para a igreja e tal. Ficámos ali a conversar alguns minutos e deu a hora, olha, bora, vais de boleia comigo, vamos para o culto. E ele, está bem, vou buscar a minha Bíblia. E ele ficou tipo... Ele encontrou a Bíblia debaixo de casacos e de roupas e no armário. E ele ficou constrangido. Disse, pois, há muito tempo que eu não abro a Bíblia. O que eu quero dizer? Aqui não há dedos apontados a ninguém. O que eu quero dizer com isto é... A Bíblia não serve também para estar lá no hall de entrada, no Salmo 23. Quantos já foram a casas assim? Não é? No hall de entrada ou na sala. Temos lá a Bíblia aberta no Salmo 23. É para espantar os maus espíritos. Deixa-nos dizer uma verdade, deixa-nos ser sinceros. O facto de estar aberto em Salmo 23, ou tudo posso naquele que me fortalece, não vai impedir um mau espírito, não vai impedir um assalto, assim como tu pôres um autocolante no teu carro. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Não vai impedir com que alguém bata no teu carro. Isso não, ou seja, usar Deus como um amuleto de sorte não é o caminho. Esta questão do inalcançável, querem uma ilustração boa? É isto, eu ter na minha casa, na família, na casa da família, está lá a Bíblia aberta em Salmo 23. Está tão perto, mas está tão inalcançável. Ninguém pode tocar, ninguém pode sequer folhear, nem sequer posso ir para o Salmo 24. É pecado. A avó fica chateada, quem é que mexeu? Isto é para estar no Salmo 23. Está tão perto, e é o que ele vai dizer no versículo seguinte, que a palavra está na boca e no coração do povo. O povo conhecia, o povo tinha entendimento, algum entendimento do que era o mandamento do Senhor. O povo conhecia de ouvir falar as maravilhas, os milagres, de onde é que o Deus tinha tirado, de onde é que eles estavam. É como nós conhecemos. Nós somos capazes de dizer, Deus te abençoe. Nós somos capazes de dizer, olha, Deus é por ti. Deus te abençoe na tua entrevista de emprego. Vou orar por ti. Nós somos capazes de dizer coisas destas. Nós somos capazes de ter versículos na empresa para que os funcionários da empresa fiquem mais crentes. A achar que o versículo, se calhar... Mas é esta a ilustração. Está na boca e pode até estar no coração. Mas está muito longe. Eu não vou lá, eu não abro. O que adianta? O que adianta eu ter a Bíblia aberta? O que adianta eu ter a Bíblia no meu quarto, na minha mesa de cabeceira? Há hotéis, eu não sei se aqui em Portugal tem, mas no Brasil é muito comum, hotéis que têm uma Bíblia pequenininha, Salmos e Novo Testamento. Quem é que já viu isso? Uma Bíblia azul pequenininha. Alguns já viram, alguns irmãos já viram. Eu já fui a alguns hotéis, quando se abre a mesinha de cabeceira, está lá uma Bíblia. Salmos e Novo Testamento. É muito interessante essa prática, nada contra. Mas o que adianta estar lá se eu não abro e não leio? O Senhor não é o meu amuleto da sorte. O texto diz também que quem subirá aos céus para trazê-lo e proclamá-lo? Quem atravessará o mar para trazê-lo? O que Moisés está aqui a dizer é que tu não precisas atravessar nenhum mar. Tu não precisas mandar alguém ir ao céu e buscar a revelação para a tua vida. Tu não precisas atravessar uma montanha para vir à igreja, para ouvir do Senhor. Tu não precisas de apanhar 2 comboios, 5 autocarros para vir ao culto a CCLX.
Tu não precisas ir à internet e ouvir a palavra do pastor famoso tal. Não, porque é o que está na moda agora, o que está na berra é o... Obrigado. Vou fazer um canal no YouTube, tá bom? Vai ser o primeiro inscrito. Amém. Muitos de nós, hoje em dia, muito mais até para os jovens e etc., está na moda, é seguir no Instagram e no YouTube os missionários, os pregadores famosos, que estão aí com milhões de visualizações. Deixa-me dizer-te, nada contra isso, mas tu não precisas sequer ter o tempo de perder de abrir o YouTube no teu telemóvel e procurar. Abre a Bíblia em primeiro lugar. Antes de seguires quem quer que seja na internet ou fisicamente, o teu líder, o teu discipulador, whatever, busca o Senhor. Está na nossa mão. Está na nossa mão. E eu tenho mesmo que encerrar. Eu tinha muita coisa para falar convosco, mas é sempre um prazer falar da palavra de Deus. Deixa-me concluir então com um texto de Paulo. Nós falámos de Paulo a semana passada, falámos da sua conversão, restauração, e este homem tornou-se um homem fantástico. Nós vamos ler Romanos 10. Eu vou pular para o texto de Romanos 10, 5 até 10, que diz o seguinte. Podes colocar? Obrigado. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu. Eu acabei de falar disto em Deuteronômio. Isto é para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo. Isto é para fazer subir Cristo dentre os mortos. Versículo 8. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você. Está na sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Versículo 9. Se você confessar a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então vejam como é que se conecta um texto em Deuteronômio, Velho Testamento, ainda no Pentateuco, com uma citação que Paulo dá lá em Romanos. Nós falamos da boca e do coração. Este texto de Deuteronômio fala isto, a boca e o coração. E o que Paulo está aqui a dizer é: se tu confessares com a tua boca que Jesus é Senhor e creres no teu coração, tu vais ser salvo. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como temos usado o nosso coração e a nossa boca? E como eu prometi, eu vou fazer a mesma pergunta do início para nós encerrarmos. Eu queria já convidar os irmãos a ficarmos de pé. Podem baixar até um bocadinho as luzes, por favor. O que é que parece que está fora do teu alcance? O que é que parece que está além das tuas capacidades, além do que tu consegues ver? Eu gostaria muito que nós saíssemos daqui hoje com a capacidade de entender, de ver, de enxergar que caminhar em obediência não é tão difícil assim. Fazer a vontade do Senhor está ao meu alcance. Caminhar com os irmãos está ao meu alcance. Então o que é que hoje está fora do teu alcance, na tua ótica, na tua perspectiva? Eu queria que fechássemos todos os olhos. Eu queria que tu parasses 2 minutos, tu e o Senhor, e colocasses diante dele: Senhor, o que é que há em mim que precisa ser restaurado? Qual o caminho pelo qual eu tenho me desviado, que eu tenho andado longe e que eu preciso dar um passo na tua direção? E tu prometes restauração. Tu prometes trazer-me de volta à terra prometida. Tu prometes trazer-me de volta ao lugar santo, ao lugar seguro, ao lugar de paz. O que é que hoje, Senhor, está longe, está fora do meu alcance e eu posso alcançar hoje? Fala comigo.
Será que hoje tu tens um sentimento de vingança por alguém e precisas tirar isso? Isso achavas que estava fora do teu alcance? Será que precisas perdoar alguém? Ou perdoar-te a ti mesmo? E achavas que isso não era possível? Hoje Deus está a dizer, é possível, está ao teu alcance, não é difícil de fazer. Será que tu precisas voltar a ter uma vida de devocional, de intimidade com o Senhor? Tens perdido isso, tens-te afastado a esse ponto. Se calhar nem sabes onde é que está a tua Bíblia. Ou se calhar na tua casa sempre foi a cultura, a Bíblia só está aberta no Salmo 23, mas tu agora queres tirar a Bíblia daquela mesinha velha, cheia de mofo, e queres começar a folheá-la, queres começar a te deslumbrar com os feitos e maravilhas do Senhor, e queres aprender mais do Senhor. Pede ao Espírito Santo. O poder não está no púlpito, o poder está no Espírito Santo que habita em ti. Será que hoje o voltar a acreditar na igreja, porque te desapontaste com homens, com líderes, com pastores, com rituais, será que isso achavas que estava fora do teu alcance? Eu já não consigo acreditar mais na igreja, neste modelo de igreja. A igreja tem-me rejeitado, a igreja tem sido preconceituosa, a igreja tem deixado muita gente de fora. Ok, nós cometemos erros sim, mas queremos estar todos a viver em plenitude. Ajuda-nos, vem de volta, dá esse passo de volta. Volta a confiar, volta a acreditar que é possível sim viver igreja. Será que precisas de voltar a ter um relacionamento com o teu cônjuge? Será que está tão partido? Será que o teu casamento está por um fio? Tu achas que já não é alcançável a restauração do teu casamento? O Senhor está a dizer, é possível sim hoje alcançares a restauração. Começa pelo arrependimento. Se o meu povo se voltar, eu vou restaurar. É o que o Senhor disse. E é o que o Senhor continua a dizer para ti e para mim hoje. Se nós nos arrependermos, Ele nos restaura. Será que há pecados específicos que tu dizes, olha, este pecado eu não consigo ter vitória? Hoje tu podes buscar a vitória, porque está ao teu alcance, pelo poder do Espírito Santo que habita em ti também. Não deixes que o pecado te jogue para o lamaçal e te deixe lá embaixo. Reergue-te, levanta-te, pede ajuda. Será que tu precisas de cura? Cura física. Eu preciso disto. Eu preciso de um milagre físico. Eu preciso de um milagre nas minhas emoções. Eu estou em depressão profunda. Eu estou a passar por um momento trágico. Eu tenho recebido nãos atrás de nãos. Tenho sofrido bullying atrás de bullying. Eu não sei mais quem eu sou. Eu estou com dificuldades na minha orientação sexual. Seja qual foi a cura que tu precisas, está ao alcance hoje, em nome de Jesus. Ou se calhar só estás aqui e dizes assim, olha, eu só preciso de paz, porque eu tenho vivido e eu não estou a encontrar a paz. E o nosso Deus é um Deus de paz. É um Deus de paz em meio à tribulação. É um Deus de paz em meio à confusão, em meio à dor, em meio àquilo que tu estás a precisar e não estás a encontrar. O Senhor é capaz de te trazer essa paz. Então, no nome de Jesus, o nome sobre todo o nome que é poderoso, aquele que é grande, nós invocamos agora, Senhor. Nós pedimos a Tua visitação, Espírito Santo, nos corações que estão abatidos hoje, desacreditados. Visita, Espírito Santo, os corações desacreditados, desesperançosos, endurecidos, desviados, e traz de volta, Senhor. Traz a Tua paz, traz a Tua restauração. Nós agradecemos-te, Pai, pela Tua palavra, os feitos que o Senhor fez e os feitos que o Senhor continua a fazer.
cuida do teu povo, cuida, Senhor, da tua igreja. Protege-nos, Senhor. E ajuda o teu povo a entender que pode te buscar sem precisar de consultar um guru, um pastor, um líder, mas que haja um encontro verdadeiro e pessoal de cada um contigo nesta semana. Que o teu Espírito nos guie, nos oriente e nos capacite para te encontrar, Senhor, face a face, no nosso íntimo e sem precisarmos de ninguém à nossa volta. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, ajuda a CCLX a andar em maturidade espiritual. Dá-nos, Senhor, um entendimento a cada dia mais de quem Tu és. Nós queremos cantar, sabemos quem és, porque nós temos intimidade com o Senhor no resto da semana. Então livra-nos, Senhor, livra-nos de sermos crentes que buscam o Senhor apenas no domingo. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos a sermos crentes, a sermos cristãos que te buscam segunda a segunda, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo e dá-nos uma semana abençoada no teu poder, no teu nome. É assim que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe ricamente.